Então vamos lá, pessoal, continuando mais uma aula sobre as alterações vasculares. Hoje o tema que a gente vai abordar será a hemorragia. A gente viu, né, na semana passada que não toda a homeostase dos fluidos biológicos tem que estar funcionando para que a gente não tenha uma perda de função, né? A gente viu e a gente está vendo que várias doenças ou várias alterações vão perturbar essa circulação, né, essa hemostasia, e aí vai ter uma infinidade de consequências, né? Condições mórbidas, algumas aí podendo levar até a morte. Esse é o sisteminha fechado que eu falo para vocês sempre que a gente está estudando situações, né, cardiovasculares, né, eventos cardiovasculares, vocês precisam lembrar que é uma circulação fechada, né? Então, só relembrando, o ventrículo esquerdo sai para a aorta e seus ramos, né, que vão nutrir todos os órgãos. Aqui tem uma divisão meramente ilustrativa, mostrando para a cabeça e membros superiores, aqui membros inferiores, tratos digestivos, mas enfim, que depois vão se juntar, vão depois de nutrir, vão vir as vênulas e as veias, vão desembocar lá no átrio direito, no ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmão, onde ocorre, né, a troca gasosa, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e tudo continuando novamente. Então a gente tem que ter em mente que isso é, né, um sistema fechado. Então, por mais que um problema aconteça primeiro na aorta ou depois em alguma veia, né, ou alguma câmara cardíaca, por ser um sistema fechado, vai acabar refletindo em todo o sistema cardiovascular. Então, sempre tenham isso em mente. Outra coisa que a gente não deve esquecer, né? Lembra, 50% do volume do sangue está na microcirculação. Né? A gente às vezes fica pensando que a maior parte do volume sanguíneo está na, dentro da aorta, né? Em situações em vasos de grande calibre, mas a grande maioria está aí na microcirculação. Outro evento importante, que isso também vai levar em toda a aula aí de alterações cardiovasculares. Lembra, qualquer alteração no calibre do vaso, tanto uma obstrução, né, ou uma compressão, ou até uma vasodilatação, vai fazer que o sangue tenha um fluxo turbilhonado. E com esse sangue turbilhonado, vai ter aumento das forças, principalmente da cisalhamento, então vai lesar ainda mais a parede do vaso. Né? Isso é extremamente importante quando a gente abranger o tópico trombose. Então, lembrar que qualquer alteração vascular, né, dentro, vasodilatação, vasoconstrição ou um próprio trombo, faz com que o fluxo que é laminar faça ser um fluxo turbilhonado. Isso acarreta, né, vai ter consequências. Então, a gente estudou edema, congestão. Hoje a gente vai abordar a hemorragia, mas lembrar de todas as alterações vasculares, né? Trombose, embolia, infarto e choque. Tudo isso aí pertinente. Então, hoje o tema é hemorragia, que nada mais é do que a saída de sangue dos vasos e ou do coração. Então, quando o sangue sai daquele sistema fechado, que a gente vem discutindo, é chamada hemorragia. Pura e simplesmente é isso a aula de hoje. É como básico, né? A gente só vai pontuar de que maneiras esse sangue pode sair e as suas repercussões clínicas e o que a gente deve fazer. Então, a gente pode ainda já fazer uma classificação aqui em extrínsecos, causas extrínsecas, normalmente os traumas, e as causas intrínsecas, sendo a mais comum o aneurisma. Né? A gente vai discutir isso aí. A gente pode classificar a hemorragia de acordo como ela se apresenta macroscopicamente, ao olho nu. Então, a gente pode classificar em petequias, né, que são hemorragias pontiformes. A gente pode classificar em víbces, que são hemorragias lineares. A gente pode classificar em púrpura, que tem, por definição, até 1 centímetro. Quando ela é maior, a gente vai chamar de equimose, né, maiores que 1 centímetro. E quando tem sangramento
e junto formando um tumor, né? Então a gente chama de hematoma. Aqui já vale lembrar, vocês vão ter aula aí de neoplasia em breve, que tumor não significa neoplasia. Tumor é tumor. Então, no nosso dia a dia, a gente acaba usando muito tumor como sinônimo de neoplasia, mas tem que lembrar que quando a gente usa a palavrinha tumor, é uma palavra genérica, né? Então, um hematoma, por exemplo, pode ser um tumor. Né? Então, é só lembrar lá dos sinais cardinais lá da inflamação: dor, calor, rubor, tumor. Alguns usam tumor, né? Então, para nós, cientistas, né, médicos, enfim, da área da saúde, tentar respeitar ou não utilizar o tumor como sinônimo de neoplasia, que acaba gerando confusão. Pelo primeiro, então, petequias, né, é um pequeno ponto vermelho. Pode aparecer em pele, mucosa e, como qualquer outro sangramento hemorrágico, né, qualquer outra hemorragia, não somem ou clareiam quando pressionados. Como assim? Então, se eu tenho uma lesão que é avermelhada, tem um pontinho avermelhado, eu posso pressionar e ela pode sumir. Se ela sumir, esse sangue ainda estava dentro do vaso. Pode ser aquilo que a gente estudou na semana passada, né? Uma hiperemia, que tem uma vasodilatação, é só um vaso dilatado. Agora, se eu pressiono e não há modificação, quer dizer que esse sangue está fora do vaso. Então, isso configura uma hemorragia. Então, vocês vão ver que, claro, como qualquer outra forma de hemorragia, não vai sumir ou clarear quando a gente pressionar. Ela pode ser causada aí por várias situações. Traumas, tosse constantes, vômitos, choro, problemas na formação de trombos, né? A gente vai ver nas trombocitopenias com baixa plaquetas, nas doenças dos vasos, né? As inflamações vasculares, nas vasculites, principalmente em adultos, infecções, asfixias, tudo isso pode dar petequia. Lembrando que a asfixia, né, os sinais das petequias, principalmente quem for para a área de medicina legal, é bastante importante, né, para ver a causa mortes. Então aqui mostrando petequia aqui no palato, né, aqui mostrando no membro inferior. Então são pequenos pontos, eles podem se confluir, daí vão mudar de nome, mas enquanto são pequenininhas, são chamadas petequias. E quanto mais disseminadas forem, a gente tem que lembrar de causas infecciosas também, né? E CIVD. Aqui mostrando no coração, muito provavelmente, olha só, sofreu uma tentativa de reanimação, dando essas petequias. Também pode ser por asfixia. Aqui numa conjuntiva, muito comum encontrado em situações de traumas, de agressão por asfixia. A gente acaba encontrando essas petequias em conjuntiva, também em outras mucosas. Então, quem trabalhar com medicina legal, né, vai enfrentar bastante, vai procurar exaustivamente as petequias. E aqui mostrando uma mucosa intestinal, né, olhando por dentro e cheia aí de petequias, muito provavelmente um quadro infeccioso ou quem sabe até uma vasculite. Mas aí já chama bastante atenção, né? Muito provavelmente aí teve algum processo inflamatório. As víbses é como se fosse uma peteca linear, então é uma hemorragia linear. Também pode acontecer em pele, mucosas, como qualquer outra hemorragia, não vai sumir ou clarear quando são pressionadas, né? As principais causas são os traumas, tá certo? Então fica aquela hemorragia linear, então isso é chamado de víbse, mas encontrado também, né, nas pessoas que vão trabalhar no ML, com medicina legal, até porque são mais frequentes em traumas, né? Não em doenças por si. As púrpuras, né? É uma peteca um pouco maior, assim por dizer, mas tem a definição que não passa de 1 centímetro. E também tem as bordas regulares, né? Normalmente ocasionado por distúrbios de plaquetas
inclusive o nome, né, púrpura trombocitopênica primária ou secundária, né, tem o nome púrpura porque forma, obviamente, púrpuras, né. Também pode acontecer em outros distúrbios vasculares, né, lesões microvasculares, naquelas nos idosos, né, porque os vasos são mais frequentemente, mais facilmente também lesados. Os estados hipertensos, né, fazendo rompimento, então a gente também pode encontrar nos olhos, né, na retina e também em situações outras de vasculite, como bem comum na púrpura de Raynaud-Schlein. Distúrbios da coagulação, também que a gente vai discutir no próximo capítulo, né, principalmente na CIVD, né, uma coagulação intravascular disseminada. Isso, apesar de ter o nome, coagulação intravascular disseminada, a gente não pode esquecer que a CIVD é um dos eventos finais da sepse, né, ou da CIRS. E a gente está vendo muito isso no dia a dia, né, da Covid-19. Né? A gente sabe que aqueles pacientes que evoluem muito mal têm uma resposta inflamatória exagerada, onde há um consumo dos fatores de coagulação, né, predominando a hemorragia. Né? Então, apesar do nome coagulação intravascular disseminada, numa primeira etapa acontece a coagulação disseminada, mas há um consumo de todos esses fatores de coagulação e aí predomina a hemorragia. Né? Então isso a gente está vendo em voga, né, bastante aí com o Covid-19. A gente pode até discutir isso num outro tópico, só falar sobre isso daí. Então aqui mostrando as púrpuras, lembra aquelas petecas, tem umas petecazinhas do lado, mas a gente sabe que púrpuras são maiores, né, às vezes confluências de petecas, mas por definição não passam 1 centímetro. As equimoses também são sangramentos, lógico, hemorragia, mas maiores que 1 centímetro e normalmente irregular. A gente viu agora que a púrpura tem menos que 1 centímetro e tem bordos regulares, e a equimose tem mais de 1 centímetro e bordos irregulares, normalmente ocasionada por traumas, né? Especialmente contusões. Então isso a gente está mais acostumado, a gente vê mais fácil isso daí, né? A gente dá o diagnóstico, isso que eu quero dizer, mais fácil de uma equimose. A gente olha isso e sabe que foi uma pancada, né? Que foi uma contusão. Né? Inclusive formando aí, dando o formato dos objetos. Né? Um objeto aqui, praticamente um cilindro que bateu aqui. E quando o sangramento é maior, né, em equimose, a gente também vai ver hematoma, existe um espectro, né, chamado espectro equimótico de Legrand-Dussol, que a gente consegue datear a lesão conforme a coloração. Então, como há um acúmulo de sangue maior, conforme o corpo vai digerindo aquele sangue que está fora do vaso, né? Conforme ele vai digerindo, ela vai mudando a coloração. E conforme a coloração, a gente pode datear de quando mais ou menos aconteceu aquilo lá, né? Aconteceu a pancada, por exemplo. Então, também muito importante para determinar a causa-mortes, muito importante lá nos exames de corpo de delito, né? Então, às vezes o paciente alega que aquela contusão foi feita há 2 semanas, há 1 semana, e pela coloração você vai ver se tem nexo causal ou não. Então, por exemplo, né, logo no primeiro dia, a lesão fica vermelha, né, porque reflete a hemoglobina que está fora das hemácias ali no tecido. A segunda coloração, ela vai para uma tonalidade violácea, aí do segundo ao terceiro dia. No quarto ao sexto dia, ela já tem uma coloração um pouco mais azulada, porque aquela hemoglobina começa a ser fagocitada pelos fagócitos, né, pelos macrófagos, virando hemosiderina, então muda a coloração. Do sétimo ao 11º dia, ela tem uma coloração esverdeada, porque a hemosiderina vira hematoidina, e depois uma coloração amarelada que perdura aí por volta do 12º dia até desaparecer. E aí depende um pouquinho da lesão,
né? Se for um pouco menor, 15 dias, se for um pouco maior, 20 dias, né? Que reflete a hematina, né? Continuação da degradação ou digestão, de assim dizer, da hemoglobina. Esse espectro pode ser um pouquinho mais detalhado, tá? Alguns autores então começam com vermelho escuro, no segundo ou terceiro dia violeta, do quarto ao sexto dia azulado, do sétimo ao décimo dia aí verde escuro, décimo primeiro ao décimo segundo verde amarelado, depois amarelado até o décimo sétimo, então depois do décimo oitavo em diante ele tende a desaparecer. Então essas lesões um pouco maiores respeitam esse espectro equimótico, né, e isso nos ajuda a datear. Então, principalmente em perícias legais, isso é extremamente importante, né? Seja para determinar o nexo causal de uma morte, ou até mesmo imputar alguém responsável por certa lesão ou não, né? Então, respeita esse espectro. Então, aqui mostrando a hemosiderina, né? Praticamente é sangue fora do vaso, né? Fica a hemoglobina fora, a hemosiderina. Depois vão começar a ser fagocitados, né, pelos macrófagos. Depois vão virando hematoidina e depois hematina, que está azulado, que a gente usa uma coloração chamada azul da Prússia para identificar, né? Então aqui a gente vê bem a hematina. Então esse é o espectro, por isso que há uma diferenciação nas cores, né? Então, olha só, aqui está um pouco avermelhado, aqui já tende a ficar desaparecendo, né, um pouco mais amarelado, aqui um pouco esverdeado, enfim. Então essa área central aqui deve estar por volta aí do 10º dia dessa impressão, né? E o hematoma é praticamente uma equimose, mas tem um tumor junto associado, né? Tem uma protuberância, né? Os famosos galos, né? Também a maior causa aí as contusões. Então, sempre que tem uma pancada, é comum, além da hemorragia por si, né, também um acúmulo e formando um trauma, né, formando uma bola, né, um galo. E aqui de novo, ó, respeitando o espectro equimótico do Legrand do solo, né, que já amarelado, indo para uma etapa final lá pelo 12º dia. Lembrando que pode acontecer de maneira interna, né? A gente viu as classificações intrínseco e extrínsecos, aqui mostrando hematoma dentro aí do sistema nervoso central, né? Então a gente viu que também vai respeitar o mesmo espectro, né? As mesmas fases de digestão. Como a gente viu também na aula de edemas, né? Na aula de distúrbios de líquidos de maneira geral, ele pode se acumular dentro de cavidades. Então, se é dentro de cavidade pleural, vai receber o nome de hemotórax, né? Se tem sangue dentro da cavidade pleural, hemotórax. Se tem sangue dentro da cavidade pericárdia, hemopericárdio. Se tem sangue dentro da cavidade peritoneal, hemoperitônio, né? Então, aqui mostrando o hemotórax, aqui a gente vê o gradil costal, certo? A gente tirou o gradil costal desse paciente, foi a óbito, obviamente. Aqui o pulmão comprimido por todo esse sangramento, né, dentro da cavidade pleural. Então, aqui sendo um hemotórax, né, que é a figura da lesão aqui esquemática. Aqui mostrando um hemopericárdico, né, mais fácil até visualizar durante imagem reais. Então, acúmulo de sangue dentro do saco pericárdio, olha só, saco pericárdio fechado, aqui entrando com uma agulha para esvaziar esse saco pericárdio, né? E aí o que acontece? Isso é, se não tratado em tempo hábil, o próprio sangramento tampou no coração, faz tamanha pressão que o coração não consegue bombear, né? Tem uma força externa comprimindo o coração, mas especificamente ele não consegue relaxar, né, para ter sangue dentro das câmaras cardíacas. Essa figura aqui bem didática, né, mostrando, né, abrindo o saco pericárdio, a gente vê sangue lá. Então, um hemopericárdio tem que ser tratado prontamente, né, para não acontecer o tamponamento cardíaco. E aqui mostrando o hemoperitônio, né, o sangramento dentro da cavidade peritoneal. Então, a gente vê a membrana aqui, o peritônio por si, e o sangue lá dentro, né, que a gente vê umas alças intestinais
a gente sabe que está dentro da cavidade abdominal. Então, a gente também pode classificar as hemorragias como interna e externa. Isso é como o próprio nome está dizendo mesmo, né? Externa, o sangue vai para o meio externo, e interna ele fica dentro de um órgão ou nas cavidades que a gente já acabou de dizer. Mas assim, não há comunicação com o meio externo. E quando é que a gente suspeita que o paciente tem uma hemorragia? Claro, se ele está tendo um sangramento externo, uma hemorragia externa, é mais fácil da gente visualizar. Mas a hemorragia interna nem sempre é tão fácil no diagnóstico. Às vezes a gente faz o diagnóstico tardiamente, né? Quando ele já começa a ter reflexos clínicos. E quais são esses reflexos? Claro que depende muito do sangramento, da quantidade de perda sanguínea que a gente já vai analisar isso aí. Mas de forma geral, os sinais são então hipotensão, né? Taquicardia para tentar combater essa hipotensão, palidez, porque os vasos periféricos sofrem vasoconstrição para priorizar o sangue para órgãos essenciais, né? Perda da temperatura, hipotermia e também confusão mental. Tudo isso pela falta correta de oxigenação no sistema nervoso central, né? Como é que a gente controla esse sangramento? A gente vai ter a aula de hemostasia, mas num primeiro momento a vasoconstrição, depois a gente vai ter a agregação plaquetária e depois a formação de um coágulo sanguíneo. Seria mais ou menos essas etapas. Então, sempre que a gente tem uma lesão no vaso, né, aqui mostrando o endotélio que é contínuo, onde teve a ruptura, o endotélio deixa de ser contínuo e a gente vai ter exposição de alguns fatores, que a gente vai detalhar bem na próxima semana, mas então a primeira tentativa, até pelas camadas musculares do vaso, é fazer uma vasoconstrição, tentar fazer com que menos sangue saia, né, ocorra menos sangramento para uma vasoconstrição reflexa, certo? Né? Principalmente aí pela liberação de endotelina vai causar essa vasoconstrição. Mas acaba, querendo ou não, expondo a matriz extracelular, né? Basicamente o colágeno. Esse colágeno, então, faz, de forma resumida, com que as plaquetas se liguem, né? Fazendo uma adesão plaquetária. Essas plaquetas vão sofrendo ativação, vão alterar a sua forma. Então ela, quando está circulando, é bem redondinha, passa a ter uma forma achatada. Então ela fica ativada, ela vai liberar alguns grânulos, principalmente o ADP, também o tromboxana 2, que vai recrutar ainda mais plaquetas, né, e vão se ligando. Isso é chamada hemostasia primária. Então olha bem aqui, ó, chegando do recrutamento, a plaqueta é arredondada e quando ela vai se ligando para formar o tampão hemostático, né, vai se agregando, ela vai mudando a forma para uma forma achatada. Isso então é chamado de hemostasia primária, esse tampão hemostático feito pela agregação plaquetária. Depois, elas continuam ainda por a exposição também do fator tecidual, vão expressar aí complexos do fosfolipídicos, que vai ativar a trombina, que vai polimerizar a fibrina. Então, quando, além da agregação plaquetária, eu começo a ter a deposição da fibrina, né, para fazer um tampão disso aí, é chamado hemostasia secundária. Isso de uma maneira bem resumida. E depois, perpetuando, né, a gente vai ter então finalmente a formação de um trombo. E aí vai lembrar muito a inflamação. Se vocês lembrarem da inflamação, lembra? Começa os fenômenos pró-inflamatórios, também começam juntos os fenômenos anti-inflamatórios. Então é uma balança, está predominando numa primeira fase os fenômenos pró-inflamatórios e no final os anti-inflamatórios. Aqui é a mesma coisa. Num primeiro momento os fenômenos pró-trombóticos e depois, quando o processo vai se
vai se solidificando, vai passando, vai predominar os efeitos antitrombóticos. A gente vai discutir isso mais adiante. Então, alguns fatores inibem a trombose, outros favorecem a trombose. A gente pode ainda separar em via intrínseca e extrínseca lá para a formação de fibrina. Tudo isso a gente vai ver na próxima semana. Então, as repercussões da hemorragia. A gente pode ter desde uma repercussão sistema mínima, paciente com uma leve taquicardia, nada mais, até um choque hemorrágico, né? Também chamado de choque hipovolêmico, que vai matar o paciente se não tratado, quando a gente tem uma perda de mais de 20% do volume sanguíneo. Dependendo se o sangramento é intracraniano, a morte pode ser ainda mais rápida, com um sangramento muito menor, porque eu vou ter um aumento da pressão dentro do crânio, vai formar um edema cerebral e eu posso ter a hérnia de Uncus, lá na hérnia das amígdalas cerebelares e parar, né, por exemplo, com a respiração, né, matando por asfixia também. Se é um sangramento de pequena monta, mas crônico, eu vou ter lá no hemograma, eu vou ver que eu estou diante de uma anemia ferropriva. Né? Então, depende muito da causa do sangramento e, obviamente, da quantidade de sangue perdido. Então, eu posso classificar essa perda, né, em classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Então, a classe 1, né, pensando num homem de 70 quilos, ou uma pessoa de 70 quilos, eu perdi mais ou menos 15% da volemia. Então, eu perdi 750 ml. Classe 2, de 15% a 30%. Classe 3, de 30% a 40%. E classe 4, mais de 40%. Então, um paciente aí de 70 quilos perdeu mais de 2 litros. Tá, mas então como é que eu meço isso? Eu tenho que pegar todo o sangue coletado, pôr num saco e medir quantos litros ou quantos ml o paciente perdeu? Não, né, gente? Até porque 99% das vezes a gente não vai ter acesso visual de quanto esse paciente perdeu de sangue, né? Ele vem encaminhado, ele foi atropelado, né? Não tem como a gente medir isso. Então, na nossa prática, é o contrário. A gente vai ver os sinais e sintomas clínicos e tentar classificar ou estimar quanto ele perdeu de sangue. Então, se o paciente tem uma alteração leve na frequência cardíaca, né, um pouquinho taquicárdico, mas não tem alteração da pressão arterial nem da frequência respiratória, bom, esse paciente muito provavelmente está na classe 1, perdeu menos que 15%. Mas se ele já começa a ter uma taquicardia sustentada, 100, 120, a frequência respiratória começa a crescer um pouquinho, mas ainda dentro da faixa normal, na palpação tem um pulso fino, né, e tem leve diminuição da pressão arterial, né, às vezes com pele fria, né, começa a ter a pressão um pouquinho diminuída, a diminuição da perfusão, provavelmente esse paciente está em classe 2. Agora, se ele tem uma queda até sustentada, brusca da pressão arterial, menos que 90 milímetros de mercúrio, frequência respiratória aumentada, ou seja, está tendo que oxigenar muito sangue, está tendo que bater bem rápido a frequência cardíaca para tentar suprir essa falta de volume, né? Já não tem formação de urina, né? Não urina muito, oligúria, né? Enfim, esse paciente tem uma classe 3. E classe 4, né, que é a mais brusca, mais de 40%, tem uma pressão arterial muito reduzida, já tem alteração do nível de consciência, tem um pulso fino, filiforme, se é que você consegue notar o pulso, frequência cardíaca exageradamente elevada, né, já praticamente não forma urina, pele fria, pálida, né, perfusão tecidual diminuída, então muito provavelmente está diante de uma classe 4. E tudo isso vai mudar a tua conduta. Né? O que você vai fazer com o paciente classe 1? O que você vai fazer com o paciente classe 2, classe 3, classe 4? O que você vai fazer quando você estiver de plantão? Né? Isso que norteia a nossa conduta. Então, também é um gráfico resumido do que a gente já discutiu, mas é aqui ele colocando o sensório junto, né? Uma leve ansiedade, ansiedade moderada, confuso, comatoso, letárgico, né? Assim por diante.
E basicamente, né, de forma bem resumida, pacientes que estão na classe 1, classe 2, geralmente não precisam de reposição de hemoderivados. Você vai repor com soro fisiológico ou até Ringer lactato. E diferente do classe 3, classe 4, que muito provavelmente, além dessas condutas, na emergência sempre é soro ou Ringer lactato, mas depois vai ter que fazer hemoderivado. Então, a abordagem, né? Como é que você vai lidar diante de uma hemorragia? Né, em dois pilares. Tentar definir, localizar o sítio de sangramento para promover hemostasia, ou seja, tentar estancar esse sangramento e, claro, repor as perdas. Mas você não vai ficar perdendo tempo para fazer um ou outro. Você vai fazer as duas coisas simultaneamente. Enquanto você localiza o sítio de sangramento, alguém já tem que estar te ajudando, pegando a veia e repondo o líquido. Né? Não é... as duas ações são conjuntas. Né? E para isso, vocês vão estudar bastante em trauma, existe o ATLS, né? Uma regra de atender o trauma. Né? Também a gente pode fazer pelo acrônimo ABCDE, em que A é controlar as vias aéreas, é o mais importante, claro, porque a falta de ar mata primeiro. B, garantir uma respiração dos pacientes. C, circulação. Então, a hemorragia entraria aqui no C. Né? D, oxigênio delivery, né? Oferta de oxigênio nos tecidos, está tudo acontecendo. E E, metas de ressuscitação, endpoint resuscitation, né? Volemia, perfusão, enfim. Vamos ver bastante isso aí no ATLS, no trauma. Então, se eu tenho praticamente você vai estar diante de uma hemorragia interna ou externa, né? Ou seja, uma hemorragia visível ou não visível. Se eu estou numa hemorragia visível, eu vou tentar fazer uma compressão local, em membros, talvez pensar no torniquete. Quando é na aorta, a gente tem um dispositivo chamado Reboa, que está sendo cada vez mais utilizado. Né? Ele ainda é experimental, mas cada vez mais ele vem ganhando aí sua utilidade. E se eu tenho uma hemorragia não visível e essa hemorragia é estável, tá? Lá no, até classe 2, eu posso fazer um ultrassom, né, chamado de FAST, para ver se tem líquido livre na cavidade. Se está estabilizado, eu posso até pensar numa tomografia, mas se for grave, um sangramento grave, o paciente chega com classe 3, classe 4 de choque, ele vai direto para uma laparotomia, para a gente tentar, né, uma cirurgia, para a gente tentar achar e estancar essa fonte de sangramento. Aqui só mostrando os artigos interessantes sobre o Reboa. Ele é um balão endovascular, né, para colocar dentro da aorta. Então é uma medida de emergência até que a gente possa fazer uma cirurgia corretiva definitiva. Tem alguns critérios que seriam para nortear o uso do Reboa. Então, claro, tem que ter uma pressão menor que 90, ou seja, está em classe 3, classe 4, né, um choque bem avançado, né, uma hemorragia bem avançada, e alguns critérios, né, a lesão dentro do tórax, né, uma lesão pulmonar, é mais difícil a gente fazer uma cirurgia rápido, então é melhor a gente colocar um balão e estancar o sangramento para daí fazer a cirurgia. Órgão sólido, vaso calibroso no tronco, né, então geralmente a gente fala que são aqueles vasos que têm nome, né, não são ramos de algum outro vaso, então esses vasos geralmente são grandes. Fratura pélvica, também outra ação importante. E a gente acaba dividindo em zona 1, zona 2, zona 3 da aorta e seus ramos para facilitar a utilização do Reboa. Mas ele está bem detalhado lá no artigo para quem quiser ter mais informação. Então, dúvidas a gente tira na aula síncrona. A bibliografia continua a mesma, né? O Robbins, o Bogliolo, né? Alguns livros também para ajudar, como os processos gerais do Dr. Marcelo Franco. Então, até a próxima.